Queridos, hoje 10 de abril, vamos para mais uma aula de teontologia, a doutrina da pessoa de Deus. Na aula passada nós terminamos a questão dos atributos. Tem esse contratempo aqui, né? A questão dos atributos comunicáveis, onde nós discutimos bastante, sobretudo sobre o amor. Foram duas aulas bem amorosas. Espero que todas essas discussões nos levem a amar mais e não a amar menos, tá bom? Se formos discutir para aprendermos a como amar mais, vale a pena. Se não for esse o propósito, não vale a pena, tá? E hoje nós vamos ver aqui no item 2.4, na página 11, vamos continuar daqui. O uso da linguagem antropomórfica nas escrituras. O uso da linguagem antropomórfica. Eu já mostrei para vocês que linguagem antropomórfica é uma figura de linguagem entre as quase 50 figuras de linguagens que existem. Na escola, no ensino fundamental e médio, a gente aprende algumas, né? Das quais eu e vocês todos devem lembrar de algumas, como hipérbole, prosopopeia, metáfora, símile e mais uma outra, né? Mas são muitas figuras de linguagem, são quase 50. E uma delas é a linguagem antropomórfica, que, como eu já falei também, estou recapitulando, é uma linguagem para que o homem entenda o sentido. Anthropos é homem em grego, homem de ser humano, né? E morfo vem de sentido, tá? Então, na apostila eu digo aqui, a Bíblia utiliza de linguagem figurada para explicar sobre as comparações de Deus com aspectos do corpo humano, emoções humanas e até mesmo dos animais. Essa figura é chamada de antropomorfismo, ou simplesmente linguagem antropomórfica. E dentro da linguagem antropomórfica há uma divisão, aí que eu coloquei em A, B e C, que é o antropopatismo, antropomorfismo propriamente dito e zoomorfismo. O antropopatismo é quando emoções humanas, paixões e desejos humanos são atribuídos a Deus, tá? Gênesis 6, que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A gente acabou antecipando essa discussão. Na verdade, Deus não se arrepende. Na verdade, da perspectiva de quem está observando o agir divino, é como se ele tivesse se arrependido. Mas para que houvesse arrependimento divino, seria necessário... Quem lembra? Coloquei dois... Erro. E o que mais? Surpresa. Exatamente. Seria possível que Deus cometesse um erro ou fosse pego de surpresa. Surpresa. Isso não pode acontecer, tá? Primeiro porque Deus não é, Ele é perfeito. Só Ele é perfeito, tá? E Ele não pode ser pego de surpresa porque há um atributo divino incomunicável justamente que bate contra isso aí. Qual é o atributo? Incomunicável. Ele não pode ser pego de surpresa porque há justamente um atributo incomunicável que vai contra essa questão da surpresa. Onisciência, exatamente. Então, o antropopatismo fala dos sentimentos divinos, tá? O antropomorfismo, propriamente dito, isso aqui é como na teologia. Teologia significa o estudo de Deus, tá? Teologia propriamente dita, mas teologia é o curso que nós estamos fazendo aqui. Então, o antropomorfismo tem esses dois sentidos aí. A figura de linguagem toda se chama antropomorfismo, mas tem um aspecto que a gente pode dizer antropomorfismo propriamente dito, que é quando características do corpo humano ou atividades físicas são atribuídas a Deus. E eu coloquei algumas referências aí. Irmãos, vocês têm estudado a apostila ao longo da semana, têm conferido as referências bíblicas. Se vocês só ouvirem minha aula, o aprendizado vai ser mínimo, tá? Para que haja fixação, vocês precisam ler as referências bíblicas, precisam estudar o conteúdo aí da apostila e, de preferência, continuar indo atrás, tá bom? Não deixe para pegar na apostila apenas para acompanhar o roteiro da aula, não, porque não vai valer muito a pena, não, tá? Bem, nessas referências eu coloquei passagens que falam da mão de Deus, passagens que falam
do agir de Deus, como comparando Deus com características físicas do ser humano. E letra C é o zoomorfismo. Zoológico em inglês, né? Vem de animal. Zoomorfismo inclui características de animais, quando características de animais são atribuídas a Deus, tá? E eu coloquei também uma observação que nós vimos naquela aula anteriormente, eu acabei antecipando isso aí, que Mateus 23:37 não é um zoomorfismo, mas é uma símile. Lembram? Jerusalém, Jerusalém, Mateus 23:37, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha junto seus pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. Então Jesus está falando isso. Isso não é um zoomorfismo, porque Jesus disse: eu quis fazer isso, juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Ele dá uma comparação, tá? O texto não está dizendo que o Senhor Jesus é como uma galinha. Não, é Jesus dizendo que queria fazer aquilo como uma galinha faz com seus pintinhos. Alguma pergunta? Essa ideia da linguagem antropomórfica está clara? Irmãos, Deus nos deu, não é pecado ser limitado, porque foi Deus que nos fez assim, tá bom? Não é pecado. Deus nos fez pequenos mesmo. Embora o ser humano seja muito inteligente, né? Mas Deus nos fez limitados em relação a Ele próprio, tá? E ninguém nunca vai compreender tudo sobre Deus. Ninguém. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Foi aquela pergunta que Cassiano fez, né? Que o ateu pode questionar. Como é que um Deus... Lembram que ele disse? Eu estou fazendo uma pergunta aqui como se fosse um ateu. Como é que como é que um Deus grande desse não se comunica de maneira precisa? Eu disse, não, ele se comunica de maneira precisa, mas o entendimento sobre ele não é pleno, porque ele é grande demais, ele é infinito, tá? Bem, posso continuar? Posso prosseguir? Página 11, varão. Finalzinho da página 11. Bem, então eu vou fazer agora, tirei aqui de algumas comparações aqui da sistemática de Gruden, coisas muito interessantes, tá? Comparações bíblicas de Deus com a criação. Então, nós não vamos ler as referências porque são muitas comparações. Alguns textos são textos muito conhecidos, mas aí, como eu digo, em casa vocês devem ler essas referências, tá bom? Até porque eu posso ter escrito alguma coisa errada aqui, tá bom? E aí você vai colaborar com todos nós e nos ajudar a corrigir, tá? Eu não tenho o menor problema com isso não. Professor, essa referência aqui está errada. Para mim é uma bênção poder ser corrigido, tá bom? Bem, um leão, né? Deus é comparado com o leão, com a águia. Veja, eu coloquei 16 aqui, né? Com um cordeiro, com a galinha, aqui é Jesus, né? Com o sol, com a estrela da manhã. Deixa eu falar um pouco sobre essa questão da estrela da manhã. Tanto Jesus, né, quanto o diabo são comparados com a estrela da alva, a estrela da manhã. Tá bom? Então é interessante que vocês tenham ciência disso. Não sei se o irmão está na sala certa, mas seja bem-vindo. O Senhor é comparado com a luz, com uma lâmpada, com o fogo. Outra questão aqui sobre essa. Número 9, o fogo. Irmãos, vocês estão comigo aqui? Essa questão do fogo. Um amigo meu, um ex-aluno e um amigo, de vez em quando ele manda algumas perguntas, a gente conversa. Já faz alguns meses que ele não fala nada. Mas, de vez em quando ele manda umas perguntas, ele pergunta assim: Bruno, o fogo na Bíblia sempre significa condenação? Eu disse: não. Poucos símbolos na Bíblia, irmãos, significam a mesma coisa do começo ao fim. Lembram que eu falei isso? Sobre a luz? A luz é um dos poucos símbolos na Bíblia que significam a mesma coisa, de Gênesis a Apocalipse, que é a bênção e a presença de Deus. Tá?
Então, não há exceção que eu me lembre quando a luz é comparada com alguma coisa ruim. Sempre luz é coisa boa. O fermento é assim também, mas tem uma exceção, tá? O fermento sempre é algo tido como ruim, mas tem uma parábola do reino, se não me falha a memória, é uma daquelas parábolas de Mateus 13, que tem 7 parábolas sobre o reino dos céus lá, e uma delas, o reino dos céus é comparada com o fermento, que uma dona de casa bota no bolo, e o bolo cresce sem ela saber como. Então é uma exceção aí, o fermento sendo comparado com uma coisa boa, mas o fogo não é assim. O fogo, há um número considerável de passagens que falam do fogo sendo maldição, sendo juízo, e é uma passagem considerável do fogo sendo considerado bênção. O que é que acontece? Acontece que algumas pessoas da internet, eu volto nessa questão aqui, têm dito que fogo é sempre juízo na Bíblia. Só que o cara, quando lê a Bíblia, não acha isso, tá? Eu vou dar alguns exemplos de fogo como sendo bênção e conto com a memória de vocês aí para ter mais. A nuvem estava com o povo de Deus durante o dia no deserto, e de noite Deus manifestava a sua presença como? Aquilo era para julgar o povo ou era para abençoar? Até para iluminar. Até o quê? Para iluminar, para esquentar, que no deserto é frio, e para espantar serpentes. Tá? A sarça, obrigado, a sarça ardente. Deus estava falando com Moisés ali. Foi bênção ou não foi para a vida dele, para o povo? O coração dos discípulos, enquanto Jesus falava, o coração deles ardia. Lucas capítulo 24. Foi bênção ou não foi ali, o coração arder? Não apagueis o Espírito. O Espírito está sendo comparado àquele. O que é que se apaga? Tá? Tem mais? A carruagem de fogo que apareceu no meio do redemoinho, ele foi embora para o céu. Bênção também. Lá em Daniel, não lembro a referência, mas no livro de Daniel diz que Deus se manifestou através de um rio de fogo. Tá? Enfim, são muitas passagens que falam do fogo sendo bênção. E são muitas passagens do fogo sendo juízo também. O que é que vai determinar? Não é o símbolo em si, mas é o contexto. Interpretação bíblica é bom senso e contexto. Tem gente que não tem nenhum nem outro. Aí já viu tudo, né? Mas a gente precisa ter bom senso e interpretar o contexto sobre o que ele está falando aqui. Tá bom? Enfim, é isso. Alguma questão? Alguma pergunta, irmãos? Vamos lá. Um manancial, Deus também está sendo comparado aqui com um manancial, com uma rocha. Deus sendo comparado com a rocha, essa não é a única referência, né? Há muitas outras referências. Um refúgio, também há muitas referências. Uma torre, uma sombra. A gente que mora aqui numa cidade que faz 32 graus praticamente o ano todo, sabe como é bom a sombra, né? É bom demais. Irmãos, eu conheço o sertão e o alto sertão da Paraíba, e eu já estive numa cidade chamada Santa Cruz, que fica depois de Souza, não sei se alguém aqui conhece. Eu já peguei lá 44 graus na sombra, 5 horas da tarde. Eu não sabia como era isso, gente. Quando o cara dizia assim, tantos graus na sombra, eu não sabia. Porque aqui na Grande João Pessoa, você está naquele sol todo, mas você vai para a sombra de uma árvore, alivia. Lá não, tanto faz. A diferença é só que escurece um pouquinho mais. É a mesma sensação de morte. Eu fui no Vale dos Dinossauros, já fui a Souza várias vezes. Na última vez que eu fui, foi em outubro de 2015, eu fui a Souza. E finalmente eu pude conhecer o Vale dos Dinossauros lá em Souza. Estava 42 graus, 4h30 da tarde. O termômetro do carro do pastor que me levou lá, estava marcando 42 graus, 4h30 da tarde. Eu tinha um convite que eu rejeitei durante 5 anos seguidos para assumir um seminário em Souza. Vou nada, tô louco, eu não aguento mais morar em João Pessoa, vou para Souza. Podia me pagar o dinheiro todinho que eu não ia. Não tem condições não. Tá? Então uma sombra, a gente sabe como é bom ter uma sombra, né? Um escudo, a primeira vez na verdade que Deus se manifesta como sendo um escudo foi para Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo. Pode quebrar, meu amigo, mas eu sou o teu escudo.
E Deus também é um santuário, é comparado com um santuário. Essa questão é bem complexa, porque na eternidade não vai haver templo. O texto aí diz que nós vamos morar em Deus, dentro dele, tá? Mas como é isso? Quando chegar lá a gente descobre, tá bom? Eu também não sei como é não, mas é o que o texto diz. Bem, tem outras questões aqui. Comparações bíblicas de Deus com a experiência humana. Então Deus é comparado com o noivo, veja, sempre no masculino. Todas essas comparações aqui. E eu quero fazer um apontamento sobre isso. Noivo, marido, pai, juiz e rei, homem de guerra, arquiteto e edificador, pastor, médico e tem outras, tá? Toda a experiência da comparação de Deus com... Toda a comparação bíblica que é feita sobre Deus com a existência humana é tido como Deus sendo masculino. Não estou dizendo que Deus é homem. Deus é espírito, não é homem. Homem somos nós, tá? Mas ele faz com que essa comparação aconteça, onde ele é o masculino e os anjos também são sempre tratados no masculino e o povo de Deus é sempre o feminino. Israel era a noiva, a igreja é a esposa de Cristo, tá? Ele não é o... Ele é o pai do órfão, o marido da viúva. Ele não é a amiguinha da viúva, nem a mãe do órfão. Então, na experiência bíblica, vocês sabem que o homem exerce a liderança familiar, tá? Eu não sei a opinião de vocês, também não é o nosso assunto agora, não sei se será também. Eu acho que eu vou trazer essa pauta quando a gente for ver sobre a doutrina da igreja, mas não estou dizendo com isso que não pode haver pastora, particularmente eu acredito que pode, mas repito, não é nosso assunto agora. Mas na liderança doméstica, ela é sempre masculina na Bíblia, tá? E todas as comparações de Deus são sempre também no masculino, ok? Alguém quer comentar? Manu? Não? Você não deixa não? Tô brincando, gente. Eu estou lendo sobre a submissão. Tá? Certo. Comparações bíblicas com habilidades humanas, então. O que o homem pode fazer? Deus tem saber, ele consegue lembrar ou esquecer-se, né? A Bíblia diz que Deus se esquecerá dos nossos pecados, irmãos. É mais uma linguagem antropomórfica, no caso uma linguagem antropopática. Porque Deus ele não pode esquecer-se de algo. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então, significa dizer que ele não vai levar em consideração mais os nossos pecados. Vai ser como se ele tivesse esquecido. Deus não se esquece de nada, tá? A gente se esquece. Um conhecido meu, parente da minha esposa, sofreu um acidente de carro há alguns meses. Foi antes do Natal passado. E na família, que eles não moram aqui, moram fora do outro estado, eles fazem sempre no Natal o inimigo oculto e depois o amigo oculto. O inimigo oculto é para tirar onda, né? Com alguma coisa que aconteceu ao longo do ano. E aí todo mundo brinca com todo mundo e fica tudo bem. Tipo amigo da onça. É, tipo amigo da onça, né? E depois eles fazem um amigo oculto. E esse meu amigo, esse rapaz lá, que bateu o carro, ele ficou com a memória um pouco prejudicada. Ele não estava conseguindo se lembrar das coisas mais recentes. Então eles fizeram para ele lá um kit Tonho da Lua. Deram uma colherinha de areia, né? Umas pazinhas, um baldezinho, uma foto lá de Ruth e Raquel para ele. Já pensou? Ele continuou dirigindo feito um doido lá, cantando pneu. Andei com eles, não, chega, não vou andar mais contigo, tá? Enfim, tá? Então Deus se lembra. Quando a Bíblia fala que Deus se esquece, é de maneira figurada, tá bom? Pois não, irmão. Aqui em Gênesis capítulo 8, né, diz assim: e lembrou-se Deus de Noé. Certo. Diga, é uma Aí, pergunta? Se a gente não tiver. A senhora olhando de cara assim e diz assim: Deus esqueceu de Noé. É. Ele meteu água na terra e esqueceu de Noé. Eita, lembrou-se de Noé quando falou. É verdade. Não é muito. Não. Toda vez que a Bíblia diz que Deus se lembra de alguém, é porque ele passou a agir em favor daquela pessoa. Tá? Então, foi o tempo do dilúvio. Na verdade, a terra ficou com água por volta de um ano. Foram 40 dias de chuva e de água que veio de baixo, né? Que no final do dilúvio, o texto bíblico diz assim,
que todas as fontes do grande abismo se fecharam, porque no dilúvio veio a água da chuva e veio a água de baixo, e com 40 dias aquilo parou, tá? E só que não foram 40 dias para baixar, foram 40 dias de chuva. Antes disso, Noé ficou na arca por uma semana, o texto bíblico diz que Deus fecha a arca por fora, então já são 47 dias, e depois você somar tudo vai dar 360 dias. Um ano naquela época era contado com 360 dias, não 365, por causa do ciclo lunar. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, da NASA e tudo mais, mas eles contavam pela lua, então dava 360 dias o ano. Então passou um ano de água, um ano eles lá dentro da arca. Aí o texto diz, nessa ocasião aí, 8:1, né? Lembrou-se o Senhor de Noé, ou seja, chegou a hora dele sair da arca. Ok? Adalto Lourenço explica, tá? Deus consegue ver, ouvir, aspirar o cheiro. Mais uma palavrinha aqui sobre essa questão de aspirar, né? Sentir o cheiro. No culto do Antigo Testamento, todos os sentidos estavam envolvidos, tá? Eles tinham que matar um animal, e eles tinham que aspergir o sangue daquele animal. Os sacerdotes comiam a carne. Deus sentia o cheiro do sacrifício, era o cheiro de um churrasco, tá? Até quem não gosta de churrasco, como é o meu caso, acha cheiroso. Eu como quase nada de carne, gente, quase nada, tá? Por quê? Frescura. Porque eu não gosto mesmo, tá? Eles colocavam a mão na cabeça do animal, ou seja, o tato. Eles ouviam os louvores e cantavam. Então, os 5 sentidos, faltou alguma coisa? Sim, o tabernáculo. O tabernáculo tinha a função visual. Lembram que tinha cortinas desenhadas por artistas, pintadas por artistas no tabernáculo, e aquilo era uma obra de arte. Não somente isso, mas a pia de bronze, o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, né? E os querubins que ficavam um de frente para o outro assim, tocando as pontas das asas, cobrindo os rostos, né? Enfim, era um espetáculo. Então, no culto da aliança, os 5 sentidos estavam envolvidos, tá? Mas era uma questão de um animal irracional. Ou seja, o animal, a ovelha ela não reclama, né? Ela é dócil demais, diferente do bode. Mas Jesus, semelhante a uma ovelha, como um animal racional. Jesus animal, sim, porque não é vegetal nem mineral, é animal como nós, a nossa categoria de ser humano, só isso, tá? Racional, entregou-se voluntariamente, e aí sofreu plenamente o que o animal sofria. Ele sofreu muito mais, porque ele tinha razão, tá? E ele sofreu tanto em nosso lugar, que como Jesus é onisciente, ele sabia o tipo de dor que ia experimentar. E aquele Jesus que a gente vê nas imagens da Igreja Católica e por aí, de tanguinha, com uma gotinha de sangue bem charmosa no canto do rosto assim, aquilo está totalmente longe da verdade. Jesus, quando chegou para carregar a cruz, nem aguentou, ia pegar um Simão Cirineu para ajudá-lo, já estava com as costas todas esfoladas de tanto apanhar. Naquela época, no episódio da crucificação, eles colocavam o camarada que ia ser flagelado e depois ia ser crucificado em cima, para ser açoitado em pé num tronco, preso lá, em cima de uma espécie de bacia, porque se ele tivesse com o intestino ocupado, entenda-se, tá? Ele ia defecar. Ele não ia mais conseguir segurar aquilo ali, tamanha dor, tá? E o crucificado era colocado na cruz totalmente nu, para que a vergonha fosse maior. Gente, a crucificação é o equivalente, era a pena de morte, era o equivalente à cadeira elétrica de décadas atrás, que não existe mais a cadeira elétrica, né? Pelo menos que eu saiba. A morte agora, a pena capital é por enforcamento nos países muçulmanos, e em alguns países é publicamente, ou por injeção letal. São 6 injeções e aí o cara morre, né? Então o que foi a forca, a cadeira elétrica, era a cruz naquela época. E Jesus sofreu tanto, já estava completamente desfigurado.
Quando os soldados pegaram a coroa de espinhos e enfiaram na sua cabeça, então, com força, para que os espinhos penetrassem e não caíssem, aí foi que ele ficou totalmente irreconhecível, porque o sangue banhou o restante do corpo dele. Tá bom? Então Jesus sofreu tudo o que tinha para sofrer por conta dos nossos pecados ali. Tá bom? E hoje o nosso culto é um culto racional. Tá? Nós devemos, Paulo diz isso, né, em Romanos capítulo 12, a gente leva o nosso próprio corpo para apresentar a Deus como um culto racional. A gente sabe quem cantou, quem orou, o que foi ensinado, se faz sentido ou não, é racional. Racional não significa dizer anti-emocional. Tem gente que acha que razão é o contrário da emoção. Não nesse aspecto. Assim como no Antigo Testamento o culto envolvia os 5 sentidos, envolvia todo o ser, no Novo Testamento também. Envolve mais ainda, tá? Mais ainda. E aí vai variar cultura para cultura, liturgia para liturgia, o que é que faz, o que não faz, de pessoa para pessoa também. Tem gente que chora em público, tem gente que jamais chora. E por aí vai. Tá bom? Alguma questão, irmãos? Diga, irmão. Não? Então não diga. Página 13. Não gosto muito desse número não. Bem, número 6. Deus é tido como para pôr ele à prova, né? A prova para experimentar, tá? Experimentar. A sorriam e acenem, tá? Como diz o Madagascar lá. Ele permanece no seu lugar, ele se levanta, ele anda e ele enxuga lágrimas. Comparações bíblicas com as emoções humanas. Deus sente alegria, pesar, ira, amor e ódio, tá? Ele sente qualquer emoção que nós podemos sentir. Só que ele não peca, né? Com a gente é bem diferente. Comparações bíblicas com o aspecto do corpo humano. E aí, corpo humano mesmo. Face ou presença, né? Tudo isso é linguagem antropomórfica. Deus tem olhos. Geralmente a gente vê que quando alguém fala que Deus está vendo tudo e está em todo lugar, às vezes a gente fica meio assim, né? Nossa, Deus está vendo, não posso fazer nada errado. Mas não é assim que Deus olha para o seu povo. Não é assim. Deus está sempre olhando para nós como um pai ou uma mãe está olhando sempre para a criancinha pequena que está brincando ali, para ficar protegendo, né? Vocês têm Renato no Instagram, você viu a tripassada que ele fez para o menino dele comer? É assim que Deus olha para nós, protegendo, alimentando, cuidando, assando tripa. Quando eu era criança eu comia uma tripinha assada. Não como mais, não? Não como porque eu quase morri. E o médico diz que ele tem alergia. A tripa? E eu não como mais um monte de coisa, tá? Para manter a pele saudável, tá? Mas se ele pode, tem que aproveitar. Então quando a Bíblia diz, irmãos, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, estão sobre todos, a gente não deve ficar com medo não. A gente deve ficar protegido. Eu estou aqui e Deus está me olhando aqui, olha. Que maravilha. Para onde a gente vai, esse mês minha esposa estava de férias, volta a trabalhar amanhã, e a gente viajou bastante, fazia 2 anos que ela não tirava férias, e a gente viajou bastante para aproveitar, e foi muito bom. A gente vai para um lugar, vai para outro, a gente escapou de um terremoto em Brasília, tá? Hoje está fazendo uma semana, teve um terremoto na Bolívia, vocês lembram? Deu 6,8 na escala Richter, né? Vai até 7, né? Aí sacudiu uma parte de Brasília, São Paulo, Porto Alegre, não lembro outra cidade. Eu estava lá no aeroporto na hora, mas tremeu do outro lado da cidade, que eu tinha ido um dia antes. Graças a Deus que nós estamos aqui. Tomara que chegue logo a hora de embarcar, né? Então, a gente estava tranquilo, porque Deus estava olhando para nós também naquele momento, tá? Olha, o texto bíblico é tão detalhista que diz até que Deus tem pálpebras. Pálpebras, já pensou? Ouvidos, narinas, boca, lábios, língua, costas. Tem o texto de Êxodo 33 também, né? Vou passar de costas e vou passar minha bondade diante de você, Moisés.
você vai me ver de costas. Deus tem mão, dedo, coração, pés. Por último, na página 14, Wayne Grudem ainda diz o seguinte: é preciso lembrar, acabei não colocando a referência aí, né? Se alguém se interessar, eu posso mandar, eu devo ter isso em casa grifado, tá? Hã? Na página anterior? Não, mas dessa citação aí eu não coloquei, na página 14. Bem, se alguém se interessar, eu posso mandar, tá bom? Ou me lembrar, eu posso mandar amanhã. O número da página é para vocês conferirem. Não sei o que houve aí não. Tudo bem, vamos lá. O Wayne Grudem ainda diz que é preciso lembrar que, embora tudo que as Escrituras nos dizem sobre Deus seja verdadeiro, não é exaustivo. Claro, não tem como. A Bíblia não nos diz tudo sobre o caráter de Deus. Assim, jamais conheceremos o nome completo ou pleno de Deus, no sentido de que jamais compreenderemos exaustivamente o caráter divino. Nunca conheceremos tudo o que há para conhecer sobre Deus. Por essa razão, os teólogos dizem às vezes: Deus tem muitos nomes, mas não tem nenhum. Deus tem muitos nomes porque conhecemos muitas descrições verdadeiras do seu caráter com base nas Escrituras. Mas Deus não tem nem nome nenhum, porque jamais poderemos descrever ou compreender a plenitude do seu caráter, tá? Então o que Grudem está querendo dizer aqui é o seguinte, que mesmo que a gente aprenda tudo que a Bíblia diz sobre Deus, isso não é tudo sobre Deus, tá bom? O texto bíblico mesmo aponta para isso. Eu queria que alguém lesse, por gentileza, Deuteronômio 29, 29. Fala um pouco sobre isso. E eu paro de falar também um pouco. (29 e 29). Pode ler? Pode. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as coisas encobertas pertencem a Deus. Aquelas perguntas que a gente tem, que não dá para serem sanadas, que a Bíblia não colocou de propósito, Deus não colocou na Bíblia de propósito, tá? Como é que foi isso? Como é que é aquilo? Isso pertence a Deus. Se Ele quisesse que nós soubéssemos, Ele teria colocado na Bíblia. Na Bíblia Deus não esqueceu de colocar nada, tá? Ele também não deu outra revelação semelhante à Bíblia, como dizem os mormons, que Ele deu o livro de Mormon, como dizem os muçulmanos que o Alcorão é superior à Bíblia, e como dizem os adventistas, que dizem que o espírito de profecia foi Ellen White. E ela escreveu muitos livros. Nossa, eu nem sei exatamente quantos livros ela escreveu, mas acho que foram mais de 100. As Testemunhas de Jeová, eles mudam as suas doutrinas. De décadas em décadas eles vão mudando. Claro, porque não se baseiam apenas nas Escrituras, tá? Os mormons também. Os mormons foram, quando a seita deles começou nos Estados Unidos, só que como eles pregavam a poligamia, o grupo de Joseph Smith foi expulso do local onde eles começaram, que eu não lembro agora. Se alguém lembrar, me ajude, por favor. E aí eles foram expulsos, e ele fundou lá no estado do Utah, a capital, Salt Lake City, onde já houve até jogos de inverno, tá? Só que com pouco tempo, ele e o irmão foram presos, porque os Estados Unidos não permitiam, naquela época, já a poligamia, e eles pregavam poligamia. Na cadeia, eles foram mortos a pancadas. A população se revoltou contra eles, invadiram a cadeia local, não era um presídio, era uma cadeia, era algo mais frágil, e mataram os caras a pancadas. Já pensou? Terrível, né? Então, eles se expandiram, se organizaram, se expandiram lá em Utah, bem ao norte, né, dos Estados Unidos. E quando eles se espalharam pelo país todo, almejaram alcançar outros países. Quando eles almejaram alcançar o continente africano e a América do Sul,
aqui nós temos muitos negros, e na África então não se fala, né? Então, até então era proibido um mormon ser negro. E eles diziam lá, e tem no YouTube o líder mundial dizendo, como é que, respondendo a pergunta, e por que vocês mudaram? Aí ele faz assim, caba safado, diga logo que é racista. Pois é, entendeu? Então, quando a gente não se ampara nas escrituras, isso acontece. Mas quando a gente se ampara nas escrituras, a gente continua dizendo, casamento é só entre homem e mulher, e por aí vai. Gente, vou entrar agora no outro assunto, os nomes de Deus. Alguém tem uma pergunta ou algum comentário sobre o que foi falado até então? A maioria dessas seitas, né, ela reivindica uma revelação especial, algo que está além da Bíblia. Isso, todas elas. Uma característica de uma seita é, sempre tem um grande profeta, o líder fundador, às vezes é alguém que se sobrepôs até ao fundador, foi melhor que o fundador, mais popular. Todas as interpretações para saber a vontade de Deus passam pela opinião desse grande profeta, e eles consideram a Bíblia insuficiente para a sua fé. Toda seita do viés cristão é assim. De viés cristão, aqueles que reivindicam de alguma forma ser adoradores de Jesus Cristo, como essas que eu falei, como o Espiritismo, como o Catolicismo Romano, e por aí vai, tá bom? Quando Paulo escreve Colossenses 2, ele está respondendo a reivindicações de algumas seitas, né? Gnosticismo, etc. Gnosticismo e a pessoal que possivelmente queriam cultuar os anjos também. Até criam em Jesus, mas é como se Jesus não fosse totalmente suficiente, eles precisavam de algo a mais para poder, né? Exatamente. Inclusive, a Testemunha de Jeová utilizam Colossenses 1,15 do mesmo jeito que está na nossa Bíblia. E eles interpretam errado, né? Eles interpretam como Ário interpretava, que Jesus foi criado por Deus, só que Jesus teria sido a primeira das criaturas divinas. Mas não é isso que o texto diz. Primogênito na Bíblia não é o primeiro a ser criado, não necessariamente, é o sustentador. Quando Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito da criação, quer dizer que ele é o sustentador sobre toda a criação, de toda a criação. E os versículos seguintes vão dizer exatamente isso. Ok? As pentecostais, elas se enquadram nisso também? Se enquadram, né? Porque elas enfatizam muito a experiência, colocando as escrituras para ser cultuadas. E além disso, a foto do profeta fundador está na fachada, né? Está na fachada. Eu não confio em igreja que tem foto de alguém na frente. Valdemiro de Macedo não coloca a foto dele, tá? Também não precisa, ele tem a Record para fazer isso. A Igreja da Graça, a do Agenor Duque, todas essas que tem foto do fundador na frente, Sara Nossa Terra, não confio em nenhuma dessas. Não confio. Uma pergunta assim, que na verdade entrou nesse tema, é uma pergunta que eu sempre tive. Fala para os irmãos, Vou falar mais alto. Não, assim, baseado em tudo isso, em todo o crescimento, de todas essas correntes aí heréticas que a gente está vendo, né? E o que a gente tem é que tem crescido mesmo. Nós não tem diminuído, tem crescido a níveis, enfim. E a gente se baseia muito para essas coisas na passagem de Gamaliel, né? De Atos 53, no qual ele inclusive cita algumas correntes heréticas que se levantaram, dos líderes, enfim, que foram mortos, e essas correntes se dispersaram. Então ele diz, olha, se for de Deus, é clássico isso, né? Se for de Deus, continua, se não for, por eles vai se acabam. Mas nos dias atuais, a gente tem visto essas correntes e novas correntes que surgem cada vez mais crescem. Os líderes morrem da forma que foi, mas aí é que cresce mesmo. Certo. Aí como é que a gente consegue fazer essa aplicação dessa passagem de Gamaliel para isso que era contra aqui, enfim, nos dias atuais? Última pergunta. Os livros históricos da Bíblia são aqueles que contam a história do que aconteceu. Eles não têm a pretensão, os autores não têm a pretensão de fazer uma normatização da fé. Eles têm a pretensão única de registrar o que aconteceu. Assim são com os 12 livros históricos do Antigo Testamento e com Atos, tá? Então, os professores de hermenêutica,
colocam nos seus livros algo como... Me fugiu a palavra agora, as palavras. Mas se alguém lembrar do termo técnico, me ajude. É aquilo que foi apenas registrado... Lembrei. É o que é descritivo e o que é normativo. Isso é diferente, tá? Por exemplo, o que está sendo contado sem ser defendido pelo autor, por exemplo, Lucas, aí em Atos, é descritivo, ele está descrevendo o que aconteceu. O que é enfatizado para dizer é assim que a gente deve fazer, é a norma. Isso que aconteceu com Gamaliel foi apenas descrito, tá? Não deu certo naquela ocasião apenas. Não significa que vai dar certo sempre. Por exemplo, a escolha de Matias como 12º apóstolo foi por sorteio. Escolheram 2 lá, Matias e José, sortearam, deu Matias. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que é assim que se deve escolher a liderança da igreja. Isso é apenas descrição. Qual é a norma? 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Tem que ser assim, 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 assado. O líder, o pastor ou a pastora, tá? Tem que ser assim. Quem é que escolhe o líder da igreja hoje por sorteio? Tá? Aí o que acontece? Chega com isso aqui... Mas tem eleição, né? Tem eleição. Hoje tem por eleição. Tem, mas não podem votar em qualquer um. Tem que preencher aqueles critérios, né? Tem que preencher aqueles critérios. Não pode ser um novo convertido, por exemplo. Aqueles que forem concorrer tem que ter os critérios. Tem. Tem que fazer campanha. Então, isso aí é outra questão. Tem uma igreja que um amigo meu frequenta em São José dos Campos. Também diz que a igreja dele faz campanha. A igreja que ele frequenta faz campanha. Bota ônibus para ir para a igreja, vai lá e defende o programa. Faz campanha e os pastores que vão concorrer, quando termina o culto, eles estão com os santinhos na frente da igreja e entregam. Eles colocaram no estatuto da igreja que isso não era proibido. Tá bom? É uma igreja presbiteriana do Brasil. Lá, naquela igreja local, em São José dos Campos, essa igreja que um amigo meu frequenta, ele foi meu aluno na escola bíblica, inclusive, eles fazem campanha. Então não é estranho aos irmãos de lá. Ele achou super estranho. Até ele entender o processo. Não, aqui isso é legal. Sobre isso nós discutiremos em outra ocasião, como disse os atenienses, tá? Mas, com isso aqui surge o pragmatismo. O que é isso? Uma pessoa pragmática é aquela que diz assim: dá certo, então está certo, Deus aprova. Por causa do pragmatismo, por favor, irmãs, por causa do pragmatismo, Moisés não entrou na terra prometida. Deus mandou Moisés tirar água da rocha por 2 vezes. Na primeira vez ele tinha que bater na rocha com seu cajado, lembram? Saiu água, o povo bebeu, matou a sede e tudo mais. Na segunda vez, Deus disse para Moisés: fale à rocha. Não era para ele bater, era para ele falar. Ele bateu. Aí eu pergunto: saiu água? Saiu, gente. Matou a sede do povo? Matou. Ele estava certo? Não. Deus disse que por causa daquele episódio, porque ele o desonrou perante a congregação de Israel, perante o povo, ele não iria entrar. Então, esse é o pragmatismo. Se for de Deus, não. Naquela época, a igreja estava começando e a igreja ainda não tinha os critérios necessários para avaliar o que estava certo e o que estava errado. Outra coisa, Gamaliel não fazia parte da igreja, ele era um judeu, não era convertido. Então eu posso dizer que muitas vezes a gente já se pega fazendo essas aplicações. Eu também. Então eu posso dizer que é uma aplicação errada. Várias erradas. Com certeza. O correto é, o que é que a Bíblia ensina sobre isso aqui? E não é se estiver dando certo, está certo não. Porque como você mesmo disse, o satanismo está avançando. A Testemunha de Jeová por aqui tem mais Salão do Reino do que Muriçoca. Não é? Mas um dia eu não consigo nem chegar na minha casa. Pois não, vai lá. Você é siberiano. Claro. Siberiano. Tem uma aguinha para mim, por favor. Lá, vê na Bíblia, se tiver, beleza. Se não tiver, Tchau. Exato. Essas questões são difíceis, realmente. É por isso, irmãos, que há um dom espiritual, entre tantos dons que a Bíblia fala, que
que é o dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é discernimento de doutrinas. E Deus tem levantado algumas pessoas no nosso país com esse dom aí muito latente, como é o caso de Joaquim de Andrade. Joaquim tem esse dom. Você percebe que Joaquim não é um erudito bíblico. Não é do tipo de D.A. Carson, de Hernandes Dias Lopes. Ele também não é um pregador excepcional. Eu não estou desrespeitando ele não, tá? Eu falaria isso na frente dele. Mas eu conheço poucas pessoas como Joaquim de Andrade e como Paulo Romero também, indico, está aí no YouTube, que tem esse dom para perceber quando uma heresia está começando a dizer, opa, isso aí não. Às vezes, uma pessoa normal como nós, que Deus não deu esse dom de discernir espíritos, às vezes não percebe. Mas aí Joaquim, Paulo Romero e outros irmãos e irmãs que têm esse dom percebem. Tá bom? E vocês estão de parabéns por terem o trazido aí. Tá? Eu me senti honrado ao lado dele. Eu cresci ouvindo Joaquim lá na Consciência Cristã, as palestras dele e tudo mais. Para mim foi sucesso ali. Tranquilo. Para mim foi um prazer imenso. Quando trouxeram ele de novo, me chama de novo. Vai ser um prazer maior ainda. Perco o amigo, mas não perco a piada. Eu costumo dizer que cada um cumpre seu papel. Logicamente. Todos têm acertos e têm falhas, mas cada um cumpre o seu papel. Porque isso é o homem, né? E isso é o corpo de Cristo, né? Isso é o corpo de Cristo. Ok. Obrigado. Que Paulo vem dizer Diga. sobre essa doutrina, né? Que as pessoas que têm o dom de discernir, ele vem ser bem fraco, ele diz doutrina é satanás. Então assim, às vezes a gente é obrigado a falar e Paulo, né? Paulo dizia o nome dos hereges. Paulo não tinha muita paciência com a galera que enganava. A gente tem que dizer também. É bíblico. Porque a gente fica falando, tem uma doutrina que é assim, aí você fica pensando, quem é que prega ela? Eu digo, Paulo é bíblico, Paulo diz. Vamos lá. Só para, sem deixar para continuar, bem rápido. Não, irmão, estamos aqui para conversar, tá? Vamos entrar no 2.5. Só pegando o gancho disso aí, porque às vezes a pessoa faz um comentário sobre algo, e diz, não, porque a gente não pode fazer esse comentário porque não vai existir fundamento sobre uma coisa. E pegando um gancho aqui na questão de comparação dos bíblicos com as emoções humanas. Não, porque Deus é amor. Né? Eu me lembro que ano retrasado eu fui para a palestra do seu Germano do Pé, e ele, no meio da sua palestra, ele disse assim, nunca fale do amor de Deus sem antes falar de sua justiça. Isso eu anotei e nunca mais saiu da minha mente. E a gente vê aqui umas das suas atitudes, aí não pode estar capado por dentro do seu contexto, mas às vezes a gente vê assim as pessoas só exercendo um lado da moeda de Deus, só o amor, só o amor, só o amor. Isso acaba criando certo, como é que eu poderia dizer, certa deficiência até na doutrina dele em si, porque acaba excluindo um lado da moeda e pregando só apenas o amor. E Deus é amor, isso é um fato, ninguém pode negar. Mas ele não é só amor, ele é justiça, a ira. Por outro lado também tem gente que só prega sobre a ira, né? Prega sobre a ira. Tem gente que prega que está com ódio no coração. Você nunca tem pregador que, se você vê ele dando um sorriso, vai ver uma teia de areia na boca dele. Aí complica também. Na verdade assusta, né? Quando eu sorri. Assusta, você. Você. Imagine a pessoa chegar num culto evangelístico, num domingo à noite, aí escutar uma pregação falando sobre a ira de Deus. O ódio de Deus, eu acho que tá se converte não. Isso é bom pelo crescimento espiritual em si, como a gente faz aqui, né? Em pequenos grupos. Mas com um culto fica meio. Eu acho que a ideia de Shed, ao afirmar isso, Júnior, era falar do seguinte: você precisa ser salvo, mas salvo de quê? Porque às vezes a gente vai anunciar o Evangelho, mas não anuncia que as pessoas precisam do Evangelho. Se for assim, eu concordo com o Shed. Certo? Era nesse aspecto, porque quando ele diz que não pode anular a justiça, é porque o ser humano precisa reconhecer quem ele é para poder ter o Salvador. Porque se ele for só escutar o lado do amor, do amor, Mas dentro vai ser crente raso. Dentro desses atributos comunicáveis de Deus, por exemplo, eu sempre digo isso, você pega a Bíblia. A Bíblia no Novo Testamento tem um relato de vários processos de instrução, de comunicação, de pregação que os apóstolos e outras lideranças faziam. Qual a linha que eles seguiam dentro dessa pregação? Então eu acho que a Bíblia, enfim, a gente está discutindo aqui. Tem uns que falam só de amor, tem uns que falam mais de ira.
Qual era o caminho que eles costumavam seguir? Eles falavam, por exemplo, mais do inferno ou mais da graça, mais do amor? Aham. Eu acho que a Bíblia não traz pra gente de que forma a gente deve conduzir esses processos de instrução, de exaltação. Aí eu acho aí que o professor poderia nos ajudar. Jesus falou mais de inferno que de céu aqui no Novo Testamento. No meu livro que está para sair daqui a uns 20 dias, tem 3 capítulos sobre isso. Leiam lá que vocês vão descobrir. Eu podia dizer que Pregação no Antigo Testamento, pregação nos Evangelhos e pregação pelos apóstolos. Na verdade, a pregação evangelística era sempre centrada em Cristo. Não era nos atributos de Deus, mas era em Jesus. Todas as pregações, por exemplo, no livro de Atos, todas elas concluem falando sobre Jesus. Sobre a pessoa e a obra. A obra, o papel Pessoa, da redenção. salvação só em Cristo. Todas elas. Não significa dizer que toda pregação que a gente faz na igreja tem que ser assim. Porque o Atos não registra o dia a dia de uma igreja, das pregações de uma igreja. Mas o dia a dia da igreja. E aí são as missões cristãs. Então, os sermões em Atos, todos os sermões em Atos, todos, eu analiso todos eles lá, são evangelísticos. Todos eles. E, sendo assim, todos eles concluem falando sobre Jesus Cristo. Tá? A ênfase bíblica é Jesus. Não tinha muito essa discussão. Não, isso é uma coisa nova. Vai no fogo consumidor. Não, na verdade, o sofrimento eterno. Pregação evangelística. Deus é justo e ele vai matar. Pregação evangelística em Atos não é do tipo Jesus te ama. Não é. Pregação evangelística em Atos é um ensino bíblico. Então o texto bíblico de Atos, por diversas vezes, diz que Paulo, sobretudo, que é mais Paulo pregando, do capítulo 9, Paulo converte, aí no 11 ele vai para Antioquia da Pisídia, Barnabé vai chamar ele, do 13 ao 28 o foco é em Paulo, na missão paulina, né? Então, ele sempre prega nas sinagogas. Paulo era um ex-fariseu, e os fariseus estavam ligados à sinagoga, assim como os saduceus estavam ligados ao templo. Então, Paulo, quando chega num lugar que tem judeu, ele procura uma sinagoga. Quando não tem, ele procura um lugar mais próximo disso. Então, sempre as palavras que Lucas usa lá em Atos são refutar poderosamente, discutir, argumentar. Ele nunca só pregava, ele insiste, tá bom? E aí eu discuto melhor isso no livro aí, também não vou dizer, senão vocês não compram, tá bom? E como não é a nossa matéria, tá bom? Mas foi muito interessante aqui. Se quiser matar coisa. Devo lançar aí no congresso, na conferência, né? Mas se tiver pronto antes. Eu vou ser o primeiro da fila. Obrigado. Igual aqueles americanos lá para comprar iPhone. Pronto, vou botar a maçãzinha lá. E fazendo isso, vocês estão ajudando uma família carente, a minha. Tá? Vamos lá, irmãos. Vamos ver um pouco sobre os nomes de Deus, tá? É muito interessante essa parte aqui. É uma das minhas partes preferidas da doutrina. Bem, todos os verdadeiros cristãos creem num Deus trinitário. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são iguais em poder, eternidade e na posse de todos os atributos essenciais da divindade. Não se trata de 3 deuses diferentes, como a CJ insiste em dizer, mas de um Deus só em 3 pessoas. Então a Bíblia apresenta, irmãos, os nomes primários de Deus, é o que a gente chama na teologia de nomes primários, e nomes compostos. Nomes primários são 3, nomes compostos eu nem sei quantos são, eu coloquei todos os que eu conheço aqui, mas eu sei que existe mais, tá bom? Então, vejam só, a palavra, deixa eu apagar aqui. Os nomes primários de Deus são Elohim, que é a tradução, cuja tradução é Deus, também pode ser deuses, tá? Vou falar já. Senhor, tudo em caixa alta, que peraí, isso aqui eu vou explicar depois. E Senhor, eu coloquei o contrário, né?
Bem, então vejam só. Toda vez que no Antigo Testamento aparece a palavra Deus, a gente sabe que é a tradução dessa palavra aqui em hebraico, Elohim, tá? Às vezes esse nome aparece de forma contraída, contracta, aparece só essas duas letras aqui, El, L. Geralmente aparece essa expressão L no final de alguma palavra, como Daniel, como Misael, Gabriel, Rafael, Joel, exatamente, tá bom? Mas aí nós vamos falar depois. Então, Deus é a tradução da palavra Elohim. Em grego, Deus é a tradução da palavra Theos. Assim é a transliteração. De onde vem teologia, tá? Theos mais logia, teologia. Então Deus é um dos nomes primários de Deus. Outro nome que aparece na nossa Bíblia só no Antigo Testamento é essa aqui, Senhor, todo ele em maiúsculo. Só aparece no Antigo Testamento. Senhor, em caixa alta, é a tradução do que é chamado de tetragrama. Tetra porque são 4, grama porque são letras. Então, Senhor, todo em caixa alta, você sabe que no original é isso aqui. Como é que se pronuncia? Alguns pronunciam Iavé, outros pronunciam Iave, outros pronunciam Javé, tá? Na verdade, a pronúncia é desconhecida. Porque quando diz lá no terceiro mandamento, não tomarás o nome de Iavé em vão, está lá na nossa Bíblia, do Senhor teu Deus em vão, é esse nome aqui. Então os judeus radicalizaram isso aí, de forma que eles passaram a não pronunciar mais. Então a pronúncia correta se perdeu. Então quando eles iam se referir ao que nós chamamos de Senhor, eles falavam o nome. O nome. Tá? De onde vem a palavra Jeová? Supostamente vem daqui, do tetragrama. Mas para que haja o nome Jeová, é necessário que eles colocassem as vogais do nome Adonai. Adonai, toda vez que a Bíblia fala, no Antigo Testamento, tá? Senhor, só com S maiúsculo, é a tradução de Adonai. No Novo Testamento, Senhor, referindo-se a Jesus, referindo-se a um patrão, a qualquer tipo de Senhor, é a tradução da palavra Kyrios, ou como alguns chamam, Kurios. Pode ser também. É Senhor, pode ser Senhor Deus, pode ser Senhor Jesus, pode ser o Senhor patrão, Senhor, só Senhor. Bem, então o que aconteceu? Para que desse o nome Jeová, é um nome que não existe, Jeová, tá? Não existe esse nome. É a junção de duas palavras. O tetragrama mais Adonai. Então quando vier aquela testemunha de Jeová chata, perturbar, dizendo o nome de Deus é Jeová, aí você diz, Jeová é um nome que nem existe. Jeová nem existe esse nome. Esse nome vocês inventaram para poder pronunciar o tetragrama. Mas na verdade a gente não sabe como é que se pronuncia o tetragrama. Será que eles vão saber o que é tetragrama? Bom, eles estudam lá isso aí. Bem, perguntas. Eu lembrei disso. Eu já escutei algum teólogo, não lembro quem foi, falando que... Allan Kardec. Não, já talvez a melhor tradução não, o melhor jeito de pronunciar o nome de Deus, eu acho que ele se referia aos antigos rabinos de Israel. Seria a própria respiração. Quem falou isso foi aquele menino lá da IEB, no congresso que a gente foi tocar na Nova Esperança. Aquele que viajou para a África. Daniel, é? Pastor Daniel. Quem não conhece a Zumba Livre? Acho que foi lá mesmo. Bem, Foi lá.
Mas na Bíblia tem o nome de Jeová. Tem, mas não existe, né? Tem na nossa Bíblia, na tradução. Esse nome não existe. Tem na Revista Corrigida, 1995. Eu comprei uma Bíblia que... Devia mesmo. Devia mesmo. Ela é duas capas. A metade é uma tradução e a outra metade é outra tradução. Na mesma língua? É, na mesma língua. Só que é uma tradução mais conservadora e outra mais linguagem de hoje. Né? Certo. Tem uma que tem essa Jeová. Aí eu... Não A existe. Bíblia é nova, mas eu não li não. Eu também não olhei na hora. Aí perdi a Bíblia. Pois não. Professor, eu estou confusa, eu não gosto de cristiano. O quê? Porque tem na minha Bíblia, por exemplo, a palavra Jeová, se que criou foi os testemunhos de Jeová, fazendo a junção de Adonai com Tetragramma. Porque eu não sei, mas tá errado. Eles não vieram. Então quer dizer que eles basearam a construção da nossa tradução? Por exemplo, está complicado. Ah, você não já entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. É. Tá errado. Quem cria a palavra são eles mesmos. Provavelmente são eles mesmos. Provavelmente. É. Tá? Essa é uma palavra inexistente. Não existe. Essa é uma junção de duas palavras. Bruno, eu vou voltar aqui o assunto, porque eu fiquei... Aqui tu falou que Deus tem ouvido, boca, não sei o que, isso não é no sentido... Porque ele não é espírito, como é que ele tem boca, ouvido, nariz? Ele falou que Deus não é literal. E é literal na função. Bem, queridos, vamos lá. Entendeu? Ficou claro? A discussão do fundo de sala. Queridos, vamos lá? Esse nome aqui, é aquele que cada vez que um copista ia escrever, ele tomava um banho. E tem quantas vezes na Bíblia? Mais de 5.000 vezes no Antigo Testamento. Só no capítulo 6 de Josué tem 15. Pronto. Eu vou dar um banho no rapaz. Se escreveu no mesmo dia foi 15 segundos. Tem quantas vezes? Mais de 5.000 vezes no Antigo Testamento. Agora Deus era para escrever dentro de uma lagoa para não sair, né? Lá dentro direto. Vocês sabem que a Sociedade Bíblica, Bíblica. a Sociedade Bíblica publicou o Novo Testamento com duas capas, inclusive, de plástico PET. Tá? Uma vez eu aprontei uma pegadinha com os adolescentes da minha igreja. Eu comprei um Novo Testamento desse para um amigo meu e enquanto eu não entreguei, estava com ele lá na igreja, né? Aí os adolescentes estavam ensaiando lá uma peça de teatro, eu estava ao lado do templo, aí quando terminaram lá eu disse, ó, eu estou invocado hoje, você sabe o que eu vou fazer? Aí tem uma pia com uma torneira lá, eu disse, eu vou molhar essa Bíblia. Aí eles ficaram olhando para mim assim, né? Pensavam bem que eu estava endemoniado, né? Aí eu abri a torneira, abri a Bíblia, aí molhei, esfreguei assim, aí vieram para cima de mim. É de plástico, rapaz. Que é ideal para usar no batismo, né? Eu vejo às vezes os pastores fazendo malabares, né? Para ler o texto, né? Leia, estudie. Tem até comestível, sabe? E é, cara. Aquele pastor dele. Você vai comer a Bíblia. Teve um pastor que. Um pastor lá da igreja de. Salmo 23. Da igreja de Minas Gerais, eu não vou dizer quem é. Que ele interpretou literalmente, dizendo que tem um texto de Salmos que você deve ler a Bíblia. Aí ele fez, mandou fazer a Bíblia degustar, comestível e comeu no culto. Eu tenho pra mim que esse cara às vezes vai pregar vestido de Chapolin Colorado. Eu tenho pra mim que foi esse cara, foi? Acertei? Isso é uma mera coincidência. Devia ter apostado R$50 contigo. Irmãos, Se for esse meio chapolim, volta e arrasta no bigode. é melhor assistir o Chapolin do Roberto Bolanhos mesmo. Irmãos, ele é mais teologicamente correto, eu acho.
Pelo menos ele não blasfema do nome do Senhor com aquelas palhaçadas. Pelo menos. Bem, gente, vamos lá. Ficou claro isso aqui? Ficou compreendido? Alguma pergunta sobre os nomes primários de Deus? Vejam só, esse nome aqui, Senhor, todo em caixa alta, só aparece no Antigo Testamento. Por quê? Porque é a tradução do tetragrama, que está em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em qual língua originalmente? Novo? Sim, grego. Mas, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, no Novo Testamento, aparece Jeová diversas vezes. Mesmo sem constar nos originais. O tetragrama. Eles inserem o texto lá. Uma mudança indevida. Hã? Uma mudança indevida. Pois é, aparece diversas vezes. Eu tenho a Bíblia da Testemunha de Jeová. Quem é que tem também? É você? Meninos, vocês estão bem jeovalizados aí. Vamos ver um texto bíblico bem curioso. Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Preste bastante atenção aí na sua tradução. Irmãos, antes de ler esse texto, posso apagar aqui? Vou precisar anotar mais coisa. Alguém está anotando isso aqui? Bem, estão com o texto aberto aí. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Veja só, a palavra Senhor aparece 2 vezes aí, não aparece? A primeira vez ela está toda em caixa alta. Eu tenho uma biblioteca que está errada, que não está assim. E na segunda vez está só com o primeiro S maiúsculo, não é isso? Aqui na Genebra está o primeiro minuto. Tá o quê? O primeiro da segunda, do segundo Senhor. Está com Todo minuto. todo minuto. Não, tudo bem, tudo bem. E a primeira vez está toda em caixa alta. Tudo bem. O que é que significa isso? A tradução desse texto, esse texto no original é assim: disse Javé, eu vou chamar Javé, tá? Ao meu Adonai. É assim que tá. A gente já viu que Javé e Adonai são nomes de Deus, não é isso? Então Deus está falando com Deus. No Novo Testamento, a explicação disso aqui está completa. Abram em Hebreus capítulo 1, por favor. Vai entender agora, varão. Capítulo 1. Versículo 13. Um 13. Quem pode ler? Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos no estrado dos teus pés. No estrado dos teus pés. No capítulo 1 de Hebreus, o autor está falando da superioridade de Jesus Cristo a todas as coisas, inclusive sobre os anjos. Aí ele pergunta assim: Deus já disse isso a algum dos anjos? Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés? Disse? Não. Aqui a ideia, gente, é Deus Pai falando a Deus Filho. Percebam que são 2 nomes primários de Deus. Disse Deus a Deus. Aí depois o autor de Hebreus vai dizer assim: como é que, aliás, não lembro quem é, se é em Mateus que diz assim: como é que Davi lhe chama Senhor se é seu filho? Esse aqui é filho de Davi.
Então, Davi chama o filho dele de Senhor, porque esse filho dele, ou descendente, é Jesus, é o Messias. Deixa eu ver se eu acho a referência. Mateus... Mateus capítulo 22. Mateus 22, versos 43 e 43 a 45. Jesus explica isso. Mateus 22, 43 a 45. Quem pode ler? Bem direitinho. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo... É até qual 45? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Ok, então para finalizar essa questão, o texto do Salmo 110 é um salmo profético, onde Deus Pai vai falando para Deus Filho. Davi diz que esse filho aqui é Senhor dele. Quem de vocês chama o filho de Senhor? Falando sério, ninguém. A gente pode até chamar brincando. O Senhor está errado, viu? Como minha mãe às vezes faz comigo, tá? Mas Davi chama o seu filho, ou seu descendente, que ele não viu, vem 1000 anos depois dele, Jesus, de Senhor, porque o filho dele é Deus também, que é o Messias. Alguma pergunta? Ficou claro? Não ficou claro para alguém? Eu explico de outra forma. Alguém quer que eu explique de novo? Não fique constrangido. Não leve dúvida para casa. Essa não, leve outras. Hebreus 1:13. Então veja que já no Antigo Testamento a doutrina da Trindade está embutida. Ficou claro, irmãos? Bem, então esses três nomes, Deus, Senhor e Senhor, são os três nomes primários de Deus. Em seguida, eu alisto aí 11 nomes compostos de Deus, os quais, querendo Deus, nós veremos a partir da próxima semana.